O extra da novela capítulo 197. Um dia de descanso não tão repousante. 283F Crevon Mainland, mansão da Duquesa Sangue de Ferro, me siga. A Duquesa Sangue de Ferro me levou ao seu escritório sem mais explicações, sem saber o quão confuso eu estava. Eu a segui distraidamente. Tentei entender o que estava acontecendo dentro da minha cabeça, mas falhei. Então dei uma olhada no smartwatch como último recurso. Nenhuma mensagem nova. Recentemente, o smartwatch parou de me avisar sobre mudanças como essa. Provavelmente foi porque eu mudei muito o presente. Ei, você tem uma cara engraçada. Você ficou tão surpreso. Eu estava em seu escritório agora. A Duquesa Sangue de Ferro me ofereceu um assento na frente dele e sorriu para mim, que ainda estava perplexa. Se pare de brincar. Sério, me diga como você está aqui. Devo explicar isso primeiro? Sim, por favor. Ela finalmente começou a explicar por que e como ela veio parar aqui. À medida que sua explicação continuava, minha expressão ficou cada vez mais perplexa. O espaço entre meus lábios superior e inferior se alargou e meu queixo caiu como se estivesse prestes a tocar o chão. No entanto, logo percebi que só porque as coisas não se alinhavam com o meu romance, isso não significava que fossem impossíveis. Mas ainda assim, a primeira pergunta que saiu de mim foi uma resposta incondicionada. O que? Um convite? Minha pergunta abrigava tanto confusão quanto espanto. Ao contrário de mim, que ainda estava confusa, a Duquesa Sangue de Ferro apenas assentiu casualmente. Sim. Você veio com um bilhete de entrada, certo? Olhei para ela que tinha uma expressão perfeitamente calma. A Duquesa Sangue de Ferro de Crevon, ex-colega de classe de Kim Jin. O vilão que eu criei e converti em bom, Tomer, apareceu mais uma vez na história principal após uma reviravolta dinâmica nos acontecimentos. O coautor estava determinado a dar um papel importante ao elenco principal de apoio. Qual é exatamente o convite? Um convite é um convite, assim como a palavra diz. Convidou-me para a torre. Isso foi o que aconteceu com Tomer de acordo com ela. Cerca de 4 anos atrás, logo após sair do clube, ela se juntou a um grupo de mercenários. Ela planejava se transferir e se tornar uma herói depois de ganhar alguma experiência na vida real. Por uma estranha reviravolta do destino, os mercenários descobriram uma masmorra subterrânea naquele inverno. Embora fosse legal conquistar uma masmorra não registrada, os mercenários decidiram prosseguir na tentativa de sonegar impostos. Tomer, seu melhor soldado, naturalmente participou da missão. Com a ajuda de Tomer, os mercenários conquistaram com sucesso o Dungeon. Mas com Tomer sendo Tomer, ela teve um final infeliz. Os mercenários a convenceram a fazer uma pausa e depois a deixaram dentro do Dungeon. Eles então fugiram depois de selar a entrada. Tomer acordou de seu cochilo e percebeu que eles a haviam traído. Ela procurou uma saída com sua vida em jogo e acabou descobrindo o convite. O que isso se parece? Devia haver algumas palavras escritas nele. O que disse? Tomer balançou a cabeça. Foi apenas um convite. Você está convidado para a Terra da Fantasia. Algo assim. Eu assumi que qualquer lugar seria melhor do que o dungeon úmido e encharcado, então rasguei o ingresso imediatamente. Alguém mais recebeu um convite. Provavelmente uma dúzia ou mais. Uma dúzia. Eu entrei em pânico. Significava que havia pelo menos uma dúzia de pessoas que existiam fora do cenário. Sim, mas ninguém é tão importante quanto eu. Pelo menos, não no 8º andar. Isso foi bom de ouvir. Dei um suspiro de alívio. Se você entrou pelo convite, isso significa que você começou no 8º andar? Isso mesmo. Tomer sorriu maliciosamente. Eu a examinei por um momento. Sua aparência havia mudado muito desde a última vez que a vi. Depois de superar seu trauma, ela obviamente viveu uma boa vida. Seu rosto era mais redondo e seus olhos também. Ela costumava ser uma latina voluptuosa e de aparência afiada, mas agora ela parecia mais suave e asiática. Além disso, o que há com o título de Iromblou Duchesse? Esse é o meu apelido, eu acho. Treinei duro assim que cheguei aqui. Ao contrário de vocês, eu tenho algo chamado sistema de níveis. Eu posso ficar muito mais forte subindo de nível. Então eu treinei um pouco e pronto, estou mais forte, simples assim. Tomer continuou alegremente. E há batalhas aqui o tempo todo. Monstros chegam todos os meses. Enquanto lutava contra eles, fiz meu nome em pouco tempo.
Já estou no nível 35. 35. Sim, e eu também sou super rico. Eu até ganhei um título, e é assim que estou me passando por um nobre aqui. O que você acha? Legal, certo? Eu não tive escolha a não ser admitir que ela era forte, já que Minotaur, uma das calamidades mais fortes esperando no nono andar, estava no nível 40. Então você pode ter calma aqui. Eu vou te mostrar o quão confiável eu sou. Eu vou te pagar de volta 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes pelo que devo. Tomer bateu em seu peito e se gabou. Isso mesmo, ela me devia dinheiro. Algumas centenas de milhões, eu acho. Eu vinha ganhando tanto dinheiro ultimamente que esqueci. Então, graças a você eu pulei o andar 8 a 2? Sim. Ah, mas se você quiser ir até lá, tudo bem também. Se você gostaria de treinar lá, é isso. Depois de chegar ao final do Field of Trials, um jogador pode ir para o andar 8 a 2, Crevons Temporary Full 3. Era uma fortaleza do tamanho de uma cidade, e os jogadores tinham que passar por testes e missões especiais para receber pontos de desempenho suficientes para chegar ao andar 8 a 3. Não, eu realmente não preciso. Mas eu recusei. A luta era um bom método de treinamento, mas apenas para aqueles com potencial. Eu não poderia ficar mais forte por meios normais, pois já estava no limite do meu talento inato. Por quê? Porque você já está no topo. Tomer sorriu como se soubesse de alguma coisa. Sou muito próximo dos administradores. Eu sou como o braço direito deles, então eu sei uma coisa ou duas sobre os segredos. Sério? Sim. Quem teria pensado que você realmente pegaria todo esse dinheiro de Medeia? Levantei-me silenciosamente, me aproximei da janela atrás do assento de Tomer e olhei além dela. Uma visão completa de Crevon estava diante dos meus olhos. Lojas estavam alinhadas ao lado de calçadas limpas. Eles eram maiores que uma casa, mas menores que um prédio. Não se pareciam em nada com os dos tempos modernos, mas também não tinham nenhuma semelhança com os da Idade Média. Um novo mundo em uma categoria própria, povoado por milhares de pessoas. Estamos no lado oeste. Sim. Noroeste, para ser exato. No romance original, Crevon foi dividido em 3 distritos com um rio no meio. Primeiro, o sul e o norte. Ambas eram áreas residenciais semelhantes em tamanho a Gerongido. Mas o distrito mais importante era o leste, um estreito pedaço de terra entre o sul e o norte. O oriente, também chamado de fim do mundo, estava fora dos limites dos NPCs. No final do fim do mundo estava a ponte do fim do mundo servindo como fronteira final de Crevon. Aqui, tome isso primeiro. Enquanto eu olhava a vista de Crevon, Tomer me entregou algo. Igual. Identificação VIP. Você agora é um convidado da mansão da Duquesa de nível 15. Igual na superfície. A mansão de Tomer era muito mais alta do que o palácio de Medeia. Na verdade, considerando seu valor arquitetônico, o palácio da Medeia era sofisticado o suficiente para que mesmo um palácio de nível 30 fosse um rebaixamento. A única razão pela qual seu nível foi definido tão baixo foi por causa de sua localização geográfica, prestígio. Continuou Tomer. Fique aqui por enquanto. Você tem outros companheiros, certo? Sim. Então eu vou cuidar deles também. Ah, eu sorri feliz. Na verdade, a maioria dos jogadores teve que lutar muito dentro de Crevon devido à inflação. Pensem como o produto mais barato no Upgrade Center no 7º andar valia 15.000 TP. Aqui, onde o nível de civilização era semelhante ao do século XXI e ainda melhor em alguns aspectos, o valor de TP foi significativamente menor. Nesse sentido, as palavras de Tomer não poderiam ser mais confiáveis. Confie em mim. Há muitos eventos divertidos aqui, mostrarei mais tarde. Em troca do problema da inflação, Crevon teve uma série de grandes eventos onde os jogadores podiam fazer TP. O Coliseu, torneio de jogos de realidade virtual, caça aos monstros e competição de dança, para citar alguns. No entanto, como não havia missões comuns, depois de caçar um monstro, os jogadores tinham que desmontá-lo e vender e negociar o preço por conta própria. Ao contrário da Terra, não havia agências que os ajudassem com isso. Como está o tempo agora? Está frio? Eu perguntei, olhando para a rua com manchas de neve aqui e ali. Parecia ter nevado recentemente. Sim. Provavelmente está em torno de menos 23 graus. Agora. Há 4 temporadas aqui como na Coreia, mas elas tendem a ser um pouco mais extremas. Sim.
E quanto custam os prédios aqui? Desta vez, o sistema me informou. Crevon, devido à sua densa população e áreas residenciais limitadas, não oferece o sistema de esconderijo. Vocês não podem comprar prédios aqui. Está superlotado. Então decidimos não vender nenhum para forasteiros. Mais uma vez, isso estava fora de linha com a história original. Sério? Sim. Um dia, depois de receber uma revelação sobre a entrada de estranhos, os subordinados dos administradores propuseram uma legislação sobre isso. A revelação aconteceu no romance original também, mas a legislação era nova. Suspirei. Mas a coisa mais importante, o fato de os administradores deste andar serem Agamenon e Moisés, não mudou. Então isso foi um alívio. A propósito, como você sabia que eu estava aqui? Porque você foi o primeiro jogador a chegar no 8º andar. Faz muito tempo que não vejo ninguém da Terra, então fui dar uma olhada e você estava lá. Eu mal te reconheci no começo porque seu rosto estava tão diferente. Você fez uma cirurgia plástica ou algo assim? Não. Ficou mais bonito por conta própria. Tomer franziu a testa instantaneamente. Eu estou brincando. Não fiz nenhuma cirurgia. Acho que acabei de perder a gordura do meu bebê à medida que envelheci. Eu não acho que é isso. De qualquer forma, você sabe como subir? Sim. Eu balancei a cabeça sem hesitar. Oh, sério? Como você sabia? Eu tenho um jeito. Já que estávamos no assunto de subir, fixei meu olhar novamente em Tomer. Quero lhe pedir mais um favor. Tudo bem? Antes que eu pudesse dizer qual era o favor, Tomer sorriu. Não precisa ser apenas um. Graças a você, meu pai. Kun. Seja como for, continue. Farei qualquer coisa que o amigo do meu pai me pedir. Eu me senti um pouco culpado por suas palavras comoventes. O fato de eu estar perto de seu pai tinha sido inventado. Eu balancei a cabeça com um sorriso irônico. Obrigado. A coisa é. Expliquei meus planos para Tomer. Tomer pensou por um momento e então assentiu. Isso dificilmente é um favor agradável. Agora, bloquear essa ponte deve ser muito mais fácil. Obrigada. Sem problemas. Apertamos as mãos um do outro para comemorar nosso reencontro. De repente, uma voz severa veio da bola de cristal no escritório. Sua graça, um jogador está causando comoção no andar 8A1. 81F, campo de ensaios. Uma mulher destruiu todos os ataques com uma terrível onda de poder mágico e chegou ao fim do campo. Ela levou apenas 15 minutos. No final do campo havia um baluarte, um exército de soldados e um general. Eles se afastaram com expressões faciais que diziam você ganhou nossos respeitos e mostraram a ela a escada para o andar 8A2. A escada se estendia muito acima no céu. Se ela subisse a escada, chegaria ao andar 8A2. Mas ela não subiu as escadas. Em vez disso, ela se virou para o general. Responda a minha pergunta. O poder mágico que ela emitia era enorme o suficiente para deixar marcas no chão. Os de fora não estão autorizados a fazer perguntas. Mas o general de Crevon que se aproximou para detê-la não se intimidou. Na verdade, ele parecia estar pronto para lutar, ainda mais do que ela. SSSSS. O poder mágico que fluía de sua mão engoliu a lâmina de sua espada. Era uma aura de reforço de espada que era mais forte do que ki de espada que todo espadachim sonhava em ter. Vou perguntar de novo. A mulher falou. Sua voz severa ecoou pelo campo. Então direi mais uma vez. Nenhuma pergunta é permitida para pessoas de fora. O general respondeu. Ele manteve uma postura ereta como a das montanhas que não se dobravam ou vacilavam. Um homem passou por aqui ou foi morto sem passar? Responda. Isso era tudo o que ela queria saber. Claro, ela sabia que a morte na torre não era uma morte permanente. Ainda assim, ela acreditava que tinha o dever de vingar a morte de seus subordinados. Perguntas não são permitidas. Pegue a escada ou volte para o campo novamente. Esses dois são suas únicas opções. A conversa deles não durou muito. Era natural que pedras e árvores não pudessem se comunicar umas com as outras. Uma pergunta deixada sem resposta só poderia ser abordada através da violência. A mulher emitiu poder de magia negra. Logo, seus olhos ficaram vermelhos. Por sua vez, os olhos do general brilharam com determinação. Eles estavam prestes a voar um para o outro. Quando houve um sussurro suave. Chefe. Ela reconheceu a voz imediatamente.
A mulher chamada Boss parou e se virou para onde o sussurro tinha vindo. Pare, Sr. Kipa. E o general parou depois de ouvir a próxima voz. O general, Kipa, olhou para seu companheiro. A tensão entre os dois derreteu como neve. Cheguei em Crevon Mainland, andar 8A3, com o Boss. Caminhando pelas ruas desconhecidas de Crevon, conversamos. Boss, andando ao meu lado, era como uma criança. Ela parecia curiosa sobre tudo aqui. Não era de admirar, já que havia uma horda de aeronaves no céu e, ocasionalmente, uma bela magia decorava as calçadas. Estranhamente, os cavalos ainda eram o meio de transporte. Ei, chefe, por que você tentou lutar contra Kipa? Milímetros. Ah, eu teria vencido. Nossa. Foi realmente tocante que ela veio até aqui para me salvar, mas sua confiança teve que ser desencorajada. Seu oponente, Kipa, era um lendário cavaleiro das flores, 2, da história. Embora ele fosse inferior a Sheok Junjeong, Boss não deveria ter certeza de sua vitória até que pelo menos 70% de suas habilidades fossem restauradas. Você está duvidando de mim? Boss estreitou os olhos para mim. É claro que você venceria em uma partida regular de 1 contra 1, mas ainda não aprendeu nenhuma habilidade. O chefe deve ser o único jogador sem nenhuma habilidade neste momento. Saiba o que eu recomendo mais tarde. Não seja tão exigente. Na verdade, encontre as habilidades que você quer aprender sozinho. Não é assim que você deve falar com seu Bu. Eu o interrompi casualmente. A propósito, como você veio parar aqui? Você. Boss parecia querer dizer alguma coisa, mas não o fez e simplesmente soltou um suspiro. Eu não sabia por quê, mas eu senti que recentemente Boss estava cedendo a mim. Spartan me ajudou. Ah, você se preocupou comigo? Olhei para Spartan que estava sentado no ombro de Boss e sorri. N não é isso. Boss acenou com a mão toda afobada e de repente olhou para o céu. Olhe para o céu. Eu nunca vi um dirigível assim em toda a minha vida. Ah, sério? Bom, juntos, assistimos dirigíveis mágicos com telas de vídeo ao lado voando pelo céu. Então, de repente, um alerta do sistema apareceu. LV.4 Black Suite, J. Green Order foi leiloado com sucesso. Era uma mensagem sobre a armadura que eu costumava usar. Eu estava prestes a verificar quem era o comprador, mas parei nas palavras de Boss. Este andar parece muito melhor que o terceiro andar. Bem, do lado de fora, sim. Quanto mais brilhante a luz, mais escura a sombra. Como mencionei anteriormente, a maioria dos jogadores provavelmente teria mais dificuldade aqui do que no Prestige. Na verdade, o Prestige não era um lugar tão ruim hoje em dia. Estava cheio de potencial, pois estava ativamente em desenvolvimento. Graças ao trabalho que fiz para melhorar o Prestige, muitas pessoas comuns estavam morando lá agora. Eles eram artesãos e fabricantes que não conseguiam obter pontos de desempenho porque não podiam caçar monstros. No romance original, eles teriam sido levados ao desespero e forçados a raspar 1000 TP para deixar a Torre do Desejo, mas agora havia esperança para eles também. Embora lentamente, as pessoas comuns também estavam começando a colocar as mãos em livros de habilidades, e com as notícias sobre as pessoas serem capazes de trazer habilidades adquiridas para a Terra se espalhando. Elas deveriam estar motivadas o suficiente para continuar a desenvolver prestígio por conta própria. Mas você vai ficar bem? De repente, Boss disse preocupado. O que você está falando? Se você continuar subindo nesse ritmo, as pessoas podem descobrir que você é a sede dos negros. Eu sorri ironicamente com suas palavras. Extra 7, Lotus Preto. Era uma suspeita razoável. Extra 7 alcançou o primeiro lugar no tutorial de maior dificuldade, e Black Lotus estava subindo em ritmo acelerado. Com isso em mente, mudei meu I para um diferente no ranking do Game Center, mas alguém ainda deveria suspeitar. Não se preocupe com isso. Ao invés de milímetros, eu coloquei um chapéu que eu tinha feito de antemão no Boss. Igual, chapéu nível 4 feito por Kinha Jin. LV.4 Preservação de calor nível 4 parece bom igual parecia um gorro, mas tinha uma bola de algodão na ponta como um gorro de Papai Noel. É um presente, já que é Natal em breve. Chefe de repente parou de andar. Ela piscou sem entender por alguns segundos e então inclinou a cabeça para olhar para si mesma na vitrine de uma loja. Definitivamente havia um sorriso em seu rosto.
mas apenas brevemente. No momento seguinte, ela cerrou os dentes. Ela obviamente parecia estar tendo pensamentos complicados. Por um momento, me perguntei se tinha feito algo errado. Mas Boss fingiu um sorriso novamente e olhou para mim. Obrigada. Ela soou como se houvesse um nó na garganta. Chefe. Você fez alguma coisa. Bip, recebi uma mensagem. Espere um segundo. Capitã Brittine, eu estarei indo para casa agora, agem-se. Era de Raquel. Eu respondi rapidamente. Eu também. Vejo você na Terra com isso, perguntei ao chefe. Devemos voltar para a Terra agora. Parece que hoje é o começo do dia de descanso. Deve levar pelo menos uma semana para Tomer criar o sistema que eu pedi e para outros jogadores chegarem ao andar 8A3. Isso deve ser tempo suficiente para eu desfrutar de umas férias curtas. Ok. Ótimo, então vamos. Não espere, você fica aqui, chefe. Lembrei-me de repente. Agora não era o momento para isso. Eu impedi Boss de comprar a passagem de volta. O que? Entreguei o certificado VIP ao chefe que estava franzindo a testa. Pegue isso e vá até Tom, quero dizer, a duquesa e decida quais habilidades você vai adquirir. Ela deve ter muitos livros de habilidades com ela. Você precisa escolher pelo menos um antes de eu voltar. É dever de casa, ok? O que? Quem no mundo dá lição de casa para seu chefe? É tudo porque você é muito difícil. Venha, espartano. Chamei Spartan, que estava sentado no ombro de Boss todo esse tempo. Ele se dirigiu em minha direção com relutância. Eu estarei fora então. Eu vou fazer a lição de casa quando eu voltar, então não relaxe, tio. Aturdido, Boss ficou sem palavras e olhou para mim com olhos vazios. Vamos, espartano. Para a terra. Pururu. Enquanto isso, Spartan usou sua autoridade, a passagem da luz. Um círculo de luz desceu do céu e cercou a mim e a Spartan. Nele, a estranha sensação de retorno à terra envolveu todo o meu corpo. Notas 1. Caso não seja óbvio, a temperatura está em Celsius. O extra da novela capítulo 198. Um dia de descanso não tão repousante. 3. Em Prestige, onde a diferença entre dia e noite não era clara, o fluxo do tempo ainda era identificável mesmo sem a ajuda da magnífica invenção chamada relógio em virtude da massa lunar no céu. Quando esta massa espalhou fragmentos de luz no Prestige, era dia. Mas essas partículas brancas de luz significavam apenas metade de um dia inteiro. Atualmente, as partículas estavam brilhando fracamente sob o horizonte ocidental, então tinha que ser madrugada. Para Shainayun que não tinha dormido uma pescadela desde ontem, o amanhecer foi bastante longo. Ela estava no terceiro andar em Essence of Straits e Deout. Deitada em uma cama em um quarto cheio de outros membros da guilda, ela estava absorta em pensamentos ao invés de adormecida. Ela não parava de pensar nas palavras malditas que ouvira no dia anterior em Splendor. A Jin realmente veio ver Shainayun. Ei, quieto. Fale baixo. Isso ainda é um segredo. Quando? Um tempo atrás, quando Nayun foi amaldiçoado por uma Bansei. No momento em que ela ouviu essas palavras, ela cerrou os dentes. Eu não deveria ter confiado em ninguém. As cinzas que jaziam no fundo de seu coração mais uma vez se acenderam. Mas, ao mesmo tempo, Shainayun percebeu que isso não era grande coisa, pelo menos para eles. Sem surpresas. A Jin não é do tipo que fica parado depois de ouvir sobre isso. Então, o que aconteceu? Bem, eu realmente não deveria falar. De qualquer forma, é por isso que estou me perguntando. É verdade que eles costumavam namorar? E Jeon incitou Kim-Soo a falar mais para atrair algo dele, para simplesmente satisfazer sua curiosidade. Não sei exatamente. Pergunte a Naeun ou a Jin diretamente mais tarde. Vamos então, qual era o ponto de eu te contar tudo isso? Shainayun não teve coragem de chamá-la e reclamar. Após aquele incidente, ela estava confiante de que havia se tornado mais audaciosa, mas, naquele momento, tudo o que ela podia fazer era ficar escondida nas sombras e ouvi-los. Além disso, ela sentiu que seria estranho para ela ficar com raiva quando era ela quem os escutava. Shainayun se juntou a eles um pouco depois fingindo não ter ouvido nada. Ela tentou agir normalmente em vão e voltou ao esconderijo após um dia de treinamento. Ela então entregou os prêmios para Kyongjin. O contrato era que ela entregaria tudo o que ganhasse na torre para eles.
Embora Eu Yonha tenha dito que não era necessário, Shinai-un o fez de qualquer maneira. Ao contrário da expectativa de Shinai-un, que Yongjin gostou da LV.3 Infinitely Multiplying Origami Letter. Ele elogiou Shinai-un na frente de outros membros da guilda dizendo que agora ele tinha uma maneira de se comunicar mesmo quando o mensageiro estava morto. Quando ele colocou assim, parecia um bom item. Ela se culpava por não ser capaz de encontrar um uso. De qualquer forma, como recompensa, ela foi autorizada a manter os itens restantes para si mesma. Isso foi às 6 horas. Por 6 horas, Shinai-un teve problemas para dormir. Pensamentos e ansiedade tiraram seu sono. De acordo com Ijeon, Kim A-jin veio vê-la quando ela estava inconsciente pairando entre a vida e a morte. Ela se esforçou para não pensar no porquê, porque a imagem dele olhando para ela com pena a encheu de desgosto e raiva. Em vez disso, ela voltou sua linha de pensamento para Extra 7. Aquele que lhe deu o antídoto, um velho conhecido desde os tempos de Kupe. Havia algo suspeito no que Ijeon disse. Se o que ela disse for verdade, Ijeon conheceu Kim A-jin e Extra 7 na mesma época. Claro, Kim A-jin e Extra 7 deveriam ser indivíduos separados, mas... Espere. Os olhos de Shinai-un ficaram frios. Talvez não seja necessariamente o caso. Sua intuição era de que havia algum tipo de relação entre os dois. Esse sentimento estava longe de ser lógico, mas intenso como um sexto sentido. Traço. Então um barulho veio da sala ao lado. Era o som de Kyongjin, o membro mais diligente e pontual, acordando. Shinai-un, doente e cansada de seus pensamentos circulantes, também se levantou. Zzz. Ijeon estava dormindo na cama ao lado. Shinai-un ficou em silêncio e olhou para ela, profundamente adormecida e babando. Eu não conseguia dormir por sua causa. O que você sabe? Shinai-un olhou para Ijeon com olhos frios e então parou abruptamente. A parada se transformou em uma pequena propulsão que correu para a bochecha de Ijeon. Tapa. A RGH dor aguda acordou Ijeon. Embora sua consciência estivesse embaçada, a dor era vívida. Seus olhos se encheram de lágrimas automaticamente quando ela agarrou sua bochecha e olhou para Shinai-un. Que? Um mosquito. Um mosquito enorme. Você está bem? Shinai-un mostrou as mãos. Havia de fato um mosquito esmagado até a morte. Ainda assim, e doeu muito Isso machuca. Desculpe. Shinai-un atingiu o mais fraco possível, mas Ijeon ainda choramingou. Lágrimas estavam prestes a escorrer de seus olhos. Tudo bem, levante-se. Vamos treinar. Mas Shinai-un agarrou seu pulso e a puxou com força. Espere, Nayun, eu ia para casa durante o dia de descanso. Você não pode. Por que você acha que eu te ensinei como chegar ao sexto andar? Hoje, você vai treinar comigo até a morte. Vamos ficar mais fortes juntos. Kinsu está esperando por nós. Espere, dói. Meu pulso. Pulso. Vai quebrar. Aki, já se passaram mais de 100 dias desde que você entrou na torre pela primeira vez. Agora você pode adquirir uma habilidade fora da torre de forma semi-permanente. Habilidade especial, algoritmo LV.4. Tenha cuidado, pois a morte roubará sua habilidade. Mensagens do sistema apareceram sob minhas pálpebras. Quando terminei de lê-los e abri os olhos, já estava de volta à Terra. Eu estava no esconderijo da trupe camaleão que reconstruí pessoalmente. Embora hoje fosse um dia de descanso, Jane e eu fomos os únicos retornados. O enorme saguão continha apenas goblins que estavam ocupados limpando. Oh, então é verdade que você pode trazer uma habilidade para fora. Ah, a propósito, você tem uma missão, Ajin. Uma missão? Eu estava prestes a ligar para a Califa, mas parei e inclinei a cabeça para o lado. Sim. O chefe disse-me para te dar um. Eu vou voltar para Jerônimo e buscá-lo, então prepare-se. Enquanto isso, Jane disse e me entregou uma caixa de joias. E isto? O que é isso? Produtos eficazes. São joias valiosas. Você pode transformá-los em anéis ou colares ou algo assim, tio. Olhei para dentro. Havia joias consideradas valiosas mesmo com os avanços tecnológicos atuais, como diamantes de sangue e opalas negras, e joias encontradas apenas dentro da torre, como pedras de luz de gelo e pedras de prata de fogo. Quando você colocou as mãos nisso, todos eram super caros. Ei,
Há uma razão para eu me chamar de Pantondef. Então você pode. Eu posso, mas e o custo? Sou muito caro. A destreza do jovem anão combinada com o éter que se tornou um comigo. A precisão de uma máquina e a delicadeza de um humano se juntaram em minhas mãos, fazendo meu artesanato ultrapassar a era moderna. 5% Já disse com uma voz trêmula. Há cerca de 20 deles. Vou levar 4. Ah! Ela agarrou ao meu pulso com um único grito. Mas você é rico. Não posso comprar coisas assim com dinheiro. Que tal apenas 3, então? Bens efetivos só podem ser obtidos através de caça aos monstros e missões. Embora, neste caso, Jane parecesse ter roubado alguns aqui e ali. Multar. 3. Jane assentiu com relutância. Mas você tem que fazer um bom trabalho, não se preocupe com isso. Depois de me despedir de Jane, corri para casa para vê-la, que era minha amiga e minha família. No entanto, ninguém estava em casa. Ainda é noite, então ela provavelmente está com as amigas do próximo quarteirão. Com isso em mente, fui para a casa de um Seunga. Cansativo, quando toquei a campainha, o alto-falante ligou. Quem é esse? Sou eu. Ah, a Jin. Ei, quem? A Jin. Como esperado, a voz barulhenta de Evandel veio de trás da porta. Sorri e esperei um Seunga abrir a porta. Bem-vindo. A Jin tio. Evandel correu para mim assim que a porta se abriu. Tá. Ela veio até mim em passos altos e me abraçou imediatamente. Eu a peguei enquanto Evandel se agarrava a mim como uma cigarra. A Jin há quanto tempo? Senti calor quando entrei na casa com Evandel. Os pais de Aeon não estavam em casa, por alguma razão. Eles estavam sempre ocupados quando eu estava aqui, mas se um Seunga, Aeon e outro amigo de Evandel estavam lá. Boa hora. Estávamos nos preparando para o jantar. E um Seunga mencionado. Olhei para a cozinha e sorri. Por sorte, os ingredientes estavam fora, mas a cozedura não tinha começado. Jin, você estava na torre, tio? Evandel perguntou enquanto esfregava suas bochechas contra mim em meus braços. Sim. Então você sabe sobre a torre agora. Aprendi sobre isso na TV e no YouTube. Há duas crianças e a Yang se aproximaram de mim enquanto eu segurava Evandel em meus braços. A mais alta era Aeon e a mais baixa era Jeon, eu acho. Olá. Olá sim. Oi. Dei um leve tapinha na cabeça deles e coloquei Evandel no chão. Então, fui para a cozinha. Parecia que o menu de hoje era bife tomahawk. Você pode esperar um pouco. Vou começar a cozinhar, eu vou fazer isso. Com um sorriso, peguei a faca que Yeon Seunga estava prestes a pegar e a mandei de volta. 2 horas depois, Yeon Seunga chamou minhas habilidades culinárias de fantásticas. As crianças também ficaram muito satisfeitas. Eles estavam esparramados perto do sofá devido ao langor após a refeição. Mas o Evandel era um pouco diferente. Enquanto seus amigos estavam meio adormecidos de comer até estarem cheios, ela assistiu à TV e de repente arregalou os olhos. Eu também olhei para a TV. O programa de TV era sobre um festival na Inglaterra que aconteceria durante o Natal. Evandel diz que quer visitar a Inglaterra. Inglaterra? Sim. Levei-a comigo quando fui trabalhar em Paris. Parece que ela se interessou em viajar para o exterior desde então. Evandel se ajoelhou na frente da TV e assistiu com olhos brilhantes. Inglaterra. Acho que ela reconhece sua casa instintivamente. No entanto, não tenho certeza se casa é a palavra certa. Bip, recebi uma mensagem e verifiquei meu smartwatch. O remetente era Jerônimo. Era Jane, a Jin. Desta vez, sua missão como Fenrir na Inglaterra. Você gosta da Inglaterra? Então não há problema lá, certo? Sorri assim que li. No momento ideal. Bem, então, vamos ter que ir. Meados de dezembro. A arma de Fenrir foi disparada pela primeira vez em quase meio ano. O condado de Merseyside, na Inglaterra, foi praticamente bombardeado por um lobo feroz. O poder de cada bala excediu de uma bala de canhão, mas a mira do lobo era tão precisa como sempre. Lá, ele destruiu as casas dos monstros marinhos tão facilmente quanto cortando tofu. Como de costume, não houve vítimas civis ou qualquer perda de propriedade. Outros especialistas da área estalaram a língua com sua habilidade meticulosa. Os monstros foram removidos cuidadosamente como se tivessem sido cortados com um bisturi.
Fenrir deixou o mundo saber que ele voltou da Torre do Desejo mais forte do que nunca. Obrigado por aceitar a missão. Rachel chamou Fenrir tanto de princesa da Inglaterra quanto de representante da guilda da corte real inglesa. Aparentemente, havia uma missão de subjugação planejada, mas foi adiada para minimizar os danos à cidade vizinha. Os monstros marinhos foram capazes de causar tsunamis, mas só o fizeram quando ficaram furiosos, pois os tsunamis também podiam destruir suas casas. No entanto, Fenrir nem deu tempo para eles ficarem furiosos. Tiro mecânico. Destruição sem erros. Do início ao fim, ele levou apenas cerca de 15 minutos para destruir completamente suas casas. Ele bateu seu antigo recorde. Assim como Rachel, Kim Ajin também ficou mais forte na Torre do Desejo. É para isso que servem os parceiros. Mais do que isso, você deve ter cuidado. A Inglaterra não é tão segura quanto a torre. Você não precisa se preocupar. Aprendi uma boa habilidade. Dentro da limusine indo para a guilda da corte real inglesa, Rachel olhou pela janela enquanto falava ao telefone e descobriu que alguém estava falando ao telefone assim como ela. Ele usava óculos escuros, mas sua silhueta era semelhante à de Kim Ajin. Ela havia encontrado a pessoa com quem estava falando ao telefone por acaso. Que coincidência! Ela estava prestes a baixar a janela alegremente quando viu algo e congelou. Kim Ajin estava de mãos dadas com uma criança que tinha seu cabelo loiro bem amarrado em um rabo de cavalo. A limusine passou por eles e um rosto familiar se refletiu nos olhos de Rachel. Rachel se assustou. A garota sorrindo ao lado dele. A garota pulando pela rua alegremente com uma mão na mão de Kim Ajin e a outra segurando um sorvete. Ela também estava usando um lindo chapéu de coelho. Ela era, sem dúvida, a garota que Rachel tinha visto 4 anos atrás através do que ela chamava de premonição do futuro. A limusine logo virou uma esquina e os dois desapareceram de sua vista. Espere. Pare. Rachel gritou para o motorista com pressa. Que? A limusine parou com um som de derrapagem. Pare! A voz de Kim Ajin soou de seu relógio quando Rachel desceu do carro. Ela tinha acabado de ver algo e tinha certeza de que não estava enganada. Ela correu de volta para a direção que o carro tinha acabado de passar. Ela virou a esquina, para onde Kim Ajin estava. Parar o quê? Rachel se. Parar o quê? Rachel se. Rachel encontrou Kim Ajin em um beco pouco frequentado. Ele ainda era Kim Ajin mesmo com óculos escuros. Ela não teve que verificar se o homem na frente dela era Kim Ajin porque sua voz combinava com a voz que saiu de seu smartwatch. No entanto, a coisa ao lado dele não era uma menina. Afaf. Mas um cachorrinho. Um pomeranian bonito. A cachorrinha correu em direção a Rachel, seu pelo dourado esvoaçando no ar. Kim Ajin se virou para segui-la. Ei, aonde você vai? Hein? Rachel se. Os olhos de Kim Ajin se arregalaram e Rachel acenou para ele. Passei por você em um carro, então vim correndo. Isso é tudo o que Rachel poderia dizer. Entendo. É bom ver você. Que coincidência. Mas a reação de Kim Ajin foi bastante monótona. Ele não parecia muito surpreso, como se já soubesse que ela estaria aqui. Rachel expressou sua suspeita através de uma pergunta diferente. Com licença, Ajin-se, mas você não estava com alguém agora. Com quem? Uma criança. Uma garota dessa altura. Uma criança. Mas tudo o que Kim Ajin fez foi inclinar a cabeça para um lado casualmente. Foi tudo coisa da minha cabeça. Ou eu confundi com outra pessoa. Cutucar em meio à confusão de Rachel. A cachorrinha pressionou suas patas dianteiras nas pernas de Rachel. Não fique apenas olhando, segura. Tudo bem. Rachel fez o que ele disse. RR. O cachorrinho fofo se aconchegou em seus braços. Seu sorriso era como de um humano. Rachel deu um tapinha em sua cabeça e continuou. Eu pensei que você saiu logo após a missão. Fiquei para assistir ao festival. Naquela época, as pessoas estavam começando a se reunir perto do beco. Como princesa da Inglaterra, a popularidade de Rachel era incomparável em sua terra natal. Ela não podia estar simplesmente andando pelas ruas. Acho que preciso ir agora. Como tal, Rachel tentou colocar o filhote no chão. Af. Mas o cachorrinho não queria soltá-la, e Kim Ajin teve que separá-los pessoalmente. Depois de removê-la à força, ele acariciou suavemente o cachorrinho chorão e mal-humorado. Raquel falou.
Seu filhote é muito parecido com um humano. É assim mesmo. Nesse momento, uma limusine se aproximou do beco. Kim Ajin sorriu ironicamente. Você deveria ir. Vai ser muito mais difícil quando mais pessoas chegarem aqui. Eu vou te ver mais tarde. À medida que o beco estava ficando cada vez mais cheio, Rachel assentiu. Ela olhou para o cachorrinho nos braços de Kim Ajin. Então sorriu suavemente para ela e deu um passo para trás. Princesa. Ah, minha princesa. Ela sorriu com relutância para as pessoas aplaudindo e entrou na limusine. Então, ela olhou para Kim Ajin da janela. Diga adeus. Kim Ajin agarrou a mão do filhote e acenou para dizer adeus. Era fofo, mas Rachel estava bastante perturbada. De jeito nenhum ela estava imaginando coisas, mas a imaginação era a única explicação para sua confusão. Então, eu vou ligar o carro. A limusine prosseguiu sem problemas, e Rachel ficou absorta em pensamentos profundos. Torre do Desejo. Às 15 horas de hoje, uma enorme explosão irrompeu no quinto andar do portão nordeste no ponto 5. Este portal estava sob o controle da Guild Alliance sob a premissa irrefutável de que se pessoas comuns tentassem capturá-lo, haveria inúmeras baixas. O governo da Guild Alliance não havia sido desafiado até agora. Hoje, o portal desapareceu sem deixar vestígios. Ele desmoronou a nada após a explosão. A Guild Alliance correu para o local para revelar a identidade do rufião que teve a coragem de fazer algo assim em um dia de descanso designado. 1. Achamos que era Lotus Negra. O que? Seriamente? No entanto, seu fardo foi aliviado quando descobriram que a retaliação era impossível para começar. Sim, não há dúvida sobre isso. Seu símbolo estava no chão e estou olhando para ele agora. Ao lado do portão desmoronado estava o símbolo do Lótus Negro. Traço. Retira, então. Como eles poderiam impedir um Ranker de capturar o portal quando ele sozinho possuía poder igual a uma única guilda? Os membros da aliança da guilda suspiraram e se viraram. Sim, senhor. Vamos voltar agora. Sim. Eles se viraram debilmente. Isso é feito. No entanto, ao contrário de suas expectativas, o cérebro por trás do ataque não foi Black Lotus. Em vez disso, era seu superior, o chefe sem nome. Ela havia se feito passar por seu subordinado para o próprio bem dele. Ninguém poderia imitar Fenrir porque ele usava uma arma. Não havia mais ninguém que pudesse exibir tal poder aterrorizante com balas. No entanto, Black Lotus pode ser imitado com um pouco de esforço. Boss decidiu acabar com a suspeita de que poderia se tornar o calcanhar de Aquiles de seu subordinado. Atualmente, deve haver muita cobertura da mídia da missão de Fenrir na Terra. Então, mesmo que fosse descoberto que Kim Ajin era Extra 7, ele seria Fenrir e não Black Lotus. Boss esperou até que os membros da Guild Alliance relatassem a explosão como sendo de Black Lotus e voltou para Crevon no 8º andar. Imitar as flechas de seu subordinado era cansativo, mas ela ainda tinha o dever de casa daquele subalterno arrogante. Boss entrou no escritório da Duquesa Sangue de Ferro. Soldados, que estavam guardando o escritório com grande intensidade, se afastaram como cachorrinhos dóceis na frente de sua identificação VIP. Dos muitos livros estocados no escritório, ela escolheu apenas os livros de habilidades. Era mais difícil do que ela pensava. Havia livros demais. Boss até bateu o punho contra a estante de raiva no meio. Mas com grande perseverança, ela finalmente conseguiu escolher 2 livros de habilidades. Livro de aquisição de habilidades básicas, Circulação de Poder Mágico LV.0. Livro básico de aquisição de habilidades, Remodelação de Circuito Mágico LV.1. Ambos eram habilidades passivas em relação ao poder mágico. Isso deve ser o suficiente, pensou Boas enquanto se virava. Ela não pôde deixar de se assustar no momento seguinte. Alguém estava bem na frente dela. Olá! Uma mulher estivera atrás dela todo esse tempo sem um indício de presença. Acima de sua cabeça estavam as seguintes palavras: nível. Duquesa Sangue de Ferro, não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.